Para usar isso como um guia para a vida, você precisa ignorar algumas coisas que não fazem sentido. Isso é loucura. Por que o livro de Enoque foi removido da Bíblia? Bem, existe algum tipo de lição no mito, algum tipo de alegoria. Há elementos nessas histórias que provavelmente contêm indícios de verdade. O livro de Enoque é um dos textos antigos mais misteriosos, já escritos repleto de relatos chocantes sobre anjos caídos, gigantes, conhecimento proibido e visões do Apocalipse. Sabemos que Enoque foi um homem realmente poderoso, porque ele é mencionado na Bíblia, embora seu livro não esteja na Bíblia. Recentemente, o livro voltou a chamar a atenção, chegando até a causar polêmica no podcast do Joe Rogan. Por que o Vaticano o rejeitou e que segredos a inteligência artificial revelou ao analisar seu verdadeiro significado? O livro de Enoque. O livro de Enoque é uma antiga obra judaica que outrora foi muito valorizada por certos grupos e posteriormente rejeitada ou ignorada pelas principais tradições judaicas e cristãs. Embora não faça parte da Bíblia hebraica oficial nem da maioria dos cânones cristãos atuais, o manuscrito continua a atrair a atenção de historiadores teólogos e de todos os interessados em mistérios bíblicos. Os estudiosos datam diferentes partes do manuscrito em vários períodos, entre 300 a.C. e 100 a.C., sugerindo que ele surgiu em um período complexo, quando muitas ideias religiosas diversas eram compartilhadas e registradas. Essa cronologia o coloca próximo a outros escritos importantes que circulavam entre as comunidades judaicas nos séculos anteriores e posteriores ao início da Era Comum. O texto é preservado de forma mais completa na Igreja Ortodoxa Etíope, que mantém o livro de Enoque em sua coleção de escrituras. Essa aceitação significa que, embora a maioria das denominações cristãs ocidentais e comunidades judaicas não o tratem como canônico, ele permanece oficialmente reconhecido por uma das igrejas cristãs do mundo. Nesse contexto etíope, o livro é às vezes chamado de um Enoque, para distingui-lo de escritos relacionados posteriores. Historicamente, o livro de Enoque tem suscitado debates sobre suas origens e legitimidade. As primeiras referências a ele aparecem nos escritos de padres da Igreja, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, que por vezes o citaram ou o respeitaram. Entre os manuscritos do Mar Morto, encontrados em Qumran, foram descobertos fragmentos do livro de Enoque em aramaico, confirmando que ele estava disponível e possivelmente era bem estudado por certos grupos judaicos no final do período do Segundo Templo. O texto gira em torno de visões e ensinamentos atribuídos a Enoque, uma figura bíblica que aparece no livro de Gênesis. Disse que Enoque viveu 365 anos, um período significativamente menor do que a maioria dos outros patriarcas mencionados em Gênesis. Além disso, a Bíblia afirma que Enoque andou com Deus e foi levado por ele, em vez de enfrentar a morte. Essa pequena referência em Gênesis abriu caminho para muitas tradições que expandiram os temas de sua vida, seu relacionamento com o divino e seu destino. Era natural que escritores posteriores especulassem sobre o lugar singular de Enoque entre as figuras bíblicas, e o livro de Enoque é um dos principais resultados dessa especulação. Como muitas partes da literatura judaica antiga, foram escritas para explicar mistérios não abordados na Torá ou nos profetas. Não é surpreendente que a história incomum de Enoque tenha inspirado outras obras. Durante os séculos que antecederam a época de Jesus, grupos judaicos produziram diversos textos frequentemente classificados como apócrifos ou pseudoepígrafos, que respondiam a perguntas não abordadas pelas escrituras oficiais. O livro de Enoque pertence a essa ampla categoria. Ele busca preencher lacunas especialmente sobre anjos, a natureza do universo e o fim dos tempos. Com o tempo, o livro de Enoque foi marginalizado pelas autoridades tradicionais.
Alguns argumentam que isso se deve às suas afirmações surpreendentes sobre anjos caídos, o nascimento de gigantes conhecidos como Néfilims e a possibilidade de conhecimento avançado transmitido à humanidade. Outros apontam para as referências que soam muito como descrições da vinda de um Messias que logo seria identificado com Jesus Cristo pelos primeiros cristãos. Esses fatores tornaram o texto controverso tanto no judaísmo rabínico quanto em muitos círculos cristãos. No entanto, ele sobreviveu na Etiópia, onde permanece como um texto vivo. Enoque na genealogia bíblica. Enoque é apresentado na Bíblia hebraica como parte da genealogia que remonta a Adão, o primeiro homem. Segundo o livro de Gênesis, ele é bisavô de Noé, o que o liga diretamente à linhagem da história do dilúvio. Essa parte da genealogia encontra-se em Gênesis 5, que nomeia os patriarcas desde Adão até Noé. Disse que cada patriarca viveu por muitos séculos, mas Enoque se destaca porque teria vivido 365 anos e então deixou de existir, pois Deus o levou. Essa frase, Deus o levou, intriga crentes e estudiosos há séculos. A maioria das figuras bíblicas simplesmente morre, mas a história de Enoque é especial. Essa diferença levou à ideia de que ele poderia ter sido levado ou trasladado para o céu sem enfrentar a mortalidade no sentido usual. No texto de Hebreus 11:5, no Novo Testamento, há uma referência a Enoque que não viu a morte por causa de sua fé. Essa breve declaração bíblica serviu de base para mais especulações, alimentando as histórias compiladas no livro de Enoque. As tradições e o folclore judaicos frequentemente elaboram sobre figuras bíblicas que possuem descrições mínimas, porém sugestivas. No caso de Enoque, a lacuna era grande o suficiente para permitir o desenvolvimento de mitos inteiros ou narrativas extensas em torno dele. Mais tarde, intérpretes afirmaram que Enoque teve acesso aos mistérios da criação, à estrutura do universo e ao mecanismo dos céus, tudo o que ele registrou em escritos para as gerações futuras. Vale mencionar também que algumas tradições identificam Enoque com Melquisedeque, um misterioso rei sacerdote mencionado no livro de Gênesis por volta da época de Abraão. Melquisedeque é retratado como um sacerdote do Deus Altíssimo, e seu aparecimento repentino e a falta de informações sobre sua origem familiar no livro do Gênesis o tornaram uma figura fascinante. Embora essa identificação de Enoque com Melquisedeque não seja universalmente aceita, ela faz parte de uma tradição mais ampla que busca conectar diferentes personagens antigos que tiveram relações incomuns com Deus e com a humanidade. Em diversos textos apócrifos e pseudo-epígrafos, Enoque é descrito como alguém que compartilha sabedoria com seus descendentes, frequentemente abordando temas morais espirituais ou cósmicos. Ele é retratado como um homem justo, que se destacou em um mundo cada vez mais corrupto, especialmente durante as gerações que antecederam o dilúvio. Quando combinamos isso com o fato de que Enoque supostamente não experimentou uma morte normal, fica fácil entender por que as histórias de suas jornadas aos reinos celestiais se tornaram tão difundidas em textos religiosos antigos. O livro de Enoque utiliza esse contexto para desenvolver narrativas sobre os encontros de Enoque com seres divinos, seus avisos aos anjos caídos e seu papel em revelar sabedoria oculta à humanidade. Apesar de ter sido excluído da Bíblia hebraica, Enoque permanece uma figura conhecida devido à intrigante menção ao seu desaparecimento e às inúmeras lendas que o cercam. Místicos judeus medievais, como os envolvidos na tradição da Merkabá, por vezes retratavam Enoque como um escriba celestial ou uma figura angelical. Essa ideia de que Enoque se transformou em um anjo após ser levado por Deus se reflete em alguns trechos do livro de Enoque,
onde ele assume um papel que transcende o de um profeta ou sábio humano comum. Um tema central no livro de Enoque é o relato dos anjos chamados vigilantes, que deveriam proteger a humanidade, mas em vez disso caíram em corrupção. Esses vigilantes, em número de 200, desceram à terra nos dias de Jared, pai de Enoque, e fizeram um juramento para executar seus planos. Senjasa é nomeado como seu líder na maioria das versões do texto, e ele teme que, se ousar quebrar a lei divina, carregará toda a culpa. No entanto, os outros anjos se comprometem com o mesmo ato, fazendo um juramento juntos. Seu pecado envolve tomar esposas humanas e ensinar conhecimento proibido à humanidade. Em Gênesis 6, 1-4, essa ideia aparece brevemente. Os filhos de Deus viram que as mulheres humanas eram belas, tomaram-nas como esposas e geraram uma descendência híbrida conhecida como Néfilins. No livro de Enoque, esses Nefilins são descritos como gigantes, sedentos de sangue, que devastaram a terra com violência e maldade. O texto diz que o tamanho desses gigantes era enorme e que eles consumiram grande parte dos recursos da terra, chegando a praticar canibalismo e outras formas de corrupção. Um dos vigilantes, Azazel, ensina aos humanos sobre metalurgia, armas, cosméticos e outros ofícios que levam à vaidade e à violência. Outros ensinam encantamentos, astrologia, conhecimento das nuvens ou como funcionam as constelações. Essa repentina profusão de conhecimento avançado, segundo o livro de Enoque, afasta os humanos da reverência natural a Deus. Em vez disso, isso os leva ao orgulho, à guerra e a vários pecados. O aparecimento desses anjos caídos e de seus filhos gigantes torna-se uma das principais razões para o grande dilúvio. Na narrativa de Enoque, os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para que intervenha contra os vigilantes e seus filhos. Deus envia Uriel para avisar Noé sobre o dilúvio iminente, instruindo-o sobre como sobreviver. Rafael recebe a missão de aprisionar Azazel, enquanto Miguel é encarregado de punir os demais vigilantes. Isso explica como o caos é eventualmente controlado e como apenas a linhagem justa de Noé sobrevive. Essa história contextualiza o relato bíblico do dilúvio, sugerindo que a corrupção da humanidade não foi apenas uma falha moral, mas também parcialmente orquestrada por seres angelicais que introduziram artes proibidas. Para alguns leitores, isso é mais impactante do que a breve declaração em Gênesis 6. Também oferece um palco maior para o papel de Enoque. Enoque serve como mensageiro testemunhando esses eventos e suplicando a Deus por misericórdia, embora o resultado seja o julgamento divino dos Nefilins e dos vigilantes. O livro dos vigilantes é geralmente considerado a parte mais antiga e talvez a mais influente de Enoque. Começa com um anúncio do julgamento contra os anjos caídos e também serve como um aviso à humanidade. Enoque é apresentado como um homem justo cujos olhos são abertos por Deus, permitindo-lhe ver as visões do céu. Ele testemunha os reinos espirituais e aprende sobre tudo desde as origens dos anjos até o destino dos justos. Um ponto que se destaca é que esta seção apresenta Enoque como um mediador. Ele é informado sobre o castigo iminente dos vigilantes, mas também é solicitado pelos próprios vigilantes a apresentar seu caso perante Deus. Em algumas versões, ele leva a petição dos vigilantes ao trono divino, embora seu pedido de perdão seja negado. Essa parte do texto enfatiza a gravidade da ordem cósmica. Os anjos têm um papel definido e cruzar as fronteiras entre as esferas divina e humana acarreta consequências terríveis. O livro dos vigilantes também descreve como Enoque viaja por várias partes da criação. Ele visita diferentes camadas do céu ou diferentes locais místicos, como lugares onde os espíritos dos mortos aguardam o julgamento,
e onde os anjos que pecaram estão aprisionados. Essas descrições oferecem um exemplo precoce da literatura apocalíptica judaica, na qual um visionário é levado através de realidades celestiais para aprender segredos sobre o futuro ou a estrutura moral do universo. Esta seção aborda fortemente o tema do fim iminente. Explica que um dia Deus virá com seus exércitos sagrados para julgar todos os seres. Essa foi uma mensagem poderosa para as pessoas que viviam em tempos incertos, lembrando-as de que todo poder terreno terá que prestar contas a uma autoridade superior. O livro dos vigilantes também lembra aos seus leitores que, embora os anjos sejam poderosos, eles não estão acima da lei divina, e que a humanidade também será responsabilizada pela forma como reage ao conhecimento recebido. Ao explorarmos o papel de Enoque, vemos que ele é mais do que um mero observador. Ele se torna um canal de sabedoria que explica tanto a razão do grande dilúvio quanto o código moral inabalável de Deus. Ao mesmo tempo, ao fornecer mais detalhes sobre os filhos de Deus mencionados brevemente em Gênesis, tenta responder à pergunta de por que o mundo estava tão destruído moralmente antes dos dias de Noé. O livro das parábolas. Os capítulos 37 a 71 do livro das parábolas mudam o foco direto nos vigilantes para temas mais amplos como julgamento, esperança messiânica e o fim dos tempos. O texto discute um ser chamado Filho do Homem, o Escolhido e o Justo que se assenta num trono de glória. Muitos estudiosos veem paralelos aqui com ideias sobre o Messias que aparecem posteriormente em escritos cristãos. Nestes capítulos, Enoque ainda recebe visões, mas agora elas envolvem o destino de governantes pecadores e o julgamento final do mundo inteiro. O texto é por vezes visto como um desenvolvimento posterior, baseado na narrativa anterior encontrada no livro dos vigilantes. Enquanto os vigilantes enfatizavam a corrupção dos anjos e seus descendentes, o livro das parábolas estende a ideia de justiça divina aos governantes humanos e governos perversos. A expressão filho do homem aqui é fundamental. Na Bíblia hebraica, filho do homem geralmente significa apenas ser humano. Mas nesses capítulos de Enoque, parece ser um título especial, apontando para um indivíduo escolhido que julgará o mundo com justiça. Passagens do Novo Testamento frequentemente usam Filho do Homem para se referir a Jesus, especialmente nos Evangelhos. Alguns leitores veem uma ligação, sugerindo que os primeiros escritores cristãos poderiam ter tido conhecimento do livro das parábolas e adotado sua linguagem. No entanto, como o livro das parábolas não é encontrado entre os fragmentos de Qumran, surgem dúvidas sobre sua data exata. É possível que tenha surgido depois que as outras seções de Enoque já eram conhecidas. Ainda assim, o livro das parábolas oferece uma janela para o pensamento judaico sobre mediadores celestiais e eventos do fim dos tempos. Ele descreve um mundo no qual os justos serão recompensados, os ímpios enfrentarão o castigo divino e os governantes opressores não escaparão de seu destino. A presença dessa escatologia detalhada reflete o clima religioso do período do Segundo Templo, quando muitos grupos judaicos lidavam com turbulências políticas, dominação estrangeira e questionamentos sobre quando a justiça divina chegaria. Esses capítulos também introduzem mais figuras angelicais, algumas das quais guiam Enoque por meio de visões. Enoque experimenta diferentes níveis de realidade, onde vê como as ações na Terra se conectam com as consequências no céu. O livro das parábolas é, portanto, uma obra importante da literatura apocalíptica judaica antiga, ao lado de textos como o livro de Daniel. Seu estilo e conteúdo levaram muitos a compará-lo com outros escritos que tratam do destino final do mundo e da chegada de um julgamento especial. O livro astronômico, também chamado de Livro dos Luminares, é outra seção notável de Enoque.
Ele se concentra na ordem cósmica, especialmente nos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Muitos estudiosos acreditam que os fragmentos encontrados em Qumran contêm informações mais abrangentes do que as fornecidas por cópias posteriores, sugerindo que as versões iniciais poderiam ter sido ainda mais detalhadas sobre os céus. Nesta seção, o anjo Uriel é descrito como guia de Enoque através do funcionamento do cosmos. Uma das ideias principais é um calendário solar de 364 dias, onde cada ano é dividido em 4 partes iguais ou estações, e cada estação é dividida em 3 meses de 30 dias mais um dia adicional. Este modelo resulta em um ano perfeito de 52 semanas, sempre começando no mesmo dia da semana. Tal calendário também foi promovido pela comunidade que escreveu o Livro dos Jubileus, um texto descoberto entre os manuscritos do Mar Morto. Ele destaca a crença de que a observância correta dos tempos sagrados e das festividades depende de um calendário solar preciso, em vez do sistema lunar usado por outros grupos judaicos. Para muitos, o livro astronômico ressalta o interesse que alguns judeus antigos tinham pela astronomia e pela medição do tempo. Em vez de vê-lo como puramente mítico ou simbólico, alguns o interpretam como uma tentativa inicial de alinhar a vida religiosa a uma visão ordenada da criação, na qual o conhecimento preciso dos céus reflete o projeto perfeito de Deus. Outros enxergam propósitos místicos ou esotéricos, apontando que anjos ensinam esses segredos a Enoque, o que implica que o conhecimento é sagrado e não amplamente divulgado. Este livro também inclui alguns ensinamentos morais mostrando que a harmonia cósmica e a ordem moral estão relacionadas. Os ciclos do Sol e da Lua, por exemplo, podem representar leis divinas que os humanos devem respeitar ao observar certos festivais no momento certo. Assim, os crentes permanecem em sintonia com essa ordem superior. Quando as pessoas se afastam da retidão ou adulteram o conhecimento sagrado, isso cria desequilíbrio e leva à desgraça. Existe também uma interação entre o livro astronômico e a história dos vigilantes. Alguns vigilantes introduzem o conhecimento da adivinhação ou da astrologia de maneira corrupta. Em contrapartida, o conhecimento transmitido por Uriel a Enoque é apresentado como legítimo e puro. Isso aponta para um tema subjacente. Em Enoque, o conhecimento de Deus compartilhado por meio de canais adequados é vivificante. Mas o conhecimento obtido por meio de rebelião ou engano traz destruição. O Livro dos Sonhos. Os capítulos 83 a 90 do Livro dos Sonhos apresentam visões alegóricas que narram histórias sobre a história de Israel e do mundo. Alguns interpretam essas visões como abrangendo desde o passado primordial até a revolta dos Macabeus no século II a.C. Outros, especialmente dentro da Igreja Ortodoxa etíope, sustentam que foi escrito muito antes do dilúvio, na época de Enoque. Nessas visões, os animais frequentemente simbolizam humanos ou diferentes grupos de pessoas, enquanto as figuras humanas podem representar anjos. Por exemplo, um sonho pode retratar touros brancos, representando os patriarcas, enquanto touros negros, ou outras criaturas podem representar nações corruptas. É um método de codificar eventos históricos reais, em forma simbólica, uma técnica comum na literatura apocalíptica judaica. O livro de Daniel, por exemplo, usa animais para simbolizar vários impérios. Ao listar ou sugerir diferentes épocas históricas, o Livro dos Sonhos oferece uma visão panorâmica de como o autor acreditava que a orientação divina interagia com a história da humanidade. O texto sugere que Deus tem conhecimento de todos os principais acontecimentos desde as primeiras gerações, após Adão, até as guerras e lutas da época de Enoque, ou possivelmente da época do autor, se considerarmos que este texto provavelmente foi escrito séculos depois.
As pessoas fiéis a Deus são identificadas com certos símbolos animais, enquanto os opressores ou idólatras aparecem como criaturas perigosas. Alguns argumentam que essas narrativas simbólicas insinuam uma resolução final. Apesar do caos e do sofrimento causados por rebeliões, guerras ou líderes corruptos, Deus, em última análise, salvará os justos. O livro dos sonhos não se limita a descrever eventos negativos. Ele também antecipa uma restauração final na qual haverá paz, segurança e alinhamento com a vontade divina. Essa mensagem teria sido encorajadora para os leitores que viveram em tempos de ocupação, helenização forçada ou conflitos internos na sociedade judaica. Um dos motivos pelos quais o livro dos sonhos se destaca é que ele espelha o estilo de outros escritos apocalípticos encontrados na Bíblia e fora dela. Esse estilo mistura visões intérpretes angelicais e profecias codificadas. A diferença é que no livro de Enoque, Enoque é o visionário, enquanto no livro de Daniel, Daniel tem as visões. Ambas as figuras servem como canais para revelações divinas sobre as circunstâncias presentes e os desfechos futuros. O que emerge aqui é a sensação de que, mesmo que as forças do mal pareçam fortes, existe um plano oculto que corrigirá essas injustiças com o tempo. Os leitores que aceitarem esse ponto de vista poderão enxergar suas próprias lutas como parte de um padrão cósmico mais amplo. Essa foi uma mensagem poderosa para aqueles que sentiam que o mundo visível ao seu redor estava repleto de dificuldades e que a justiça de Deus ainda não havia sido totalmente revelada. A Epístola de Enoque, que geralmente abrange os capítulos 91 a 108, reúne uma mistura de ensinamentos éticos, visões apocalípticas e profecias específicas. Parte desta seção inclui o que é chamado de Apocalipse das Semanas. Nela, a história do mundo é dividida em 10 semanas, cada uma representando um período ou dispensação específica. 7 dessas semanas estão no passado e 3 no futuro. O texto termina com uma visão de um novo céu, uma nova terra e eras infinitas de bondade e justiça. A epístola também aborda deveres morais e espirituais, frequentemente por meio de discursos aos parentes de Enoque, como seu filho Matusalém. Enoque fala sobre escolher o caminho da justiça, em vez do caminho da injustiça, relacionando essa escolha ao julgamento final de Deus. Uma das razões pelas quais a epístola é significativa é que ela une o papel de Enoque como profeta e mestre. Ao contrário das sessões anteriores, onde o foco está em eventos cósmicos e nas ações dos anjos, aqui vemos uma exortação moral mais direta, dirigida às pessoas. Uma passagem fascinante aparece na parte conhecida como o Nascimento de Noé, onde as circunstâncias do nascimento de Noé são relatadas. Disse que Noé tinha uma aparência bastante diferente, com traços que lembravam mais os de anjos do que os de um típico descendente humano. Esse detalhe remete a temas anteriores de intervenção divina ou angelical nas genealogias da humanidade. Embora o livro canônico do Gênesis não mencione nenhum sinal incomum no nascimento de Noé, o livro de Enoque expande essa lacuna, sugerindo uma conexão mais próxima com o reino celestial. A Epístola de Enoque também aborda o conceito de um futuro dia de julgamento. Ela reitera que todos os atos ocultos serão revelados e que aqueles que permanecerem fiéis aos princípios divinos serão recompensados. Os ímpios, em contrapartida, enfrentarão a punição necessária. Essa advertência reiterada reflete um padrão mais amplo em textos apocalípticos, onde apelos urgentes ao arrependimento são feitos em vista de um julgamento final iminente. Além disso, a epístola inclui referências à geração da luz, em contraste com aqueles condenados às trevas, o que pode ser visto como uma divisão simbólica entre aqueles que abraçam a verdade divina e aqueles que persistem no pecado.
Muitos intérpretes conectam essas ideias a uma visão de mundo apocalíptica geral comum. No período do Segundo Templo, uma época marcada pela dominação estrangeira, tensões internas e debates sobre a maneira correta de seguir a lei de Deus. Visões dos pais da Igreja primitiva. Quando o cristianismo começou a se espalhar nos primeiros séculos de Pontificações, várias figuras da Igreja primitiva tinham diferentes posicionamentos sobre o livro de Enoque. Alguns pais da Igreja escreveram sobre o texto com respeito, enquanto outros o rejeitaram. Entre aqueles que demonstraram interesse estavam Justino Mártir, Atena, Gorís de Atenas, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes Tertuliano e Lactâncio. Por vezes eles se referiam aos escritos de Enoque ao discutirem sobre anjos demônios ou a ordem cósmica. Tertuliano chegou ao ponto de chamar o livro de Enoque de Escritura, argumentando que ele havia sido rejeitado pelos judeus por conter profecias a respeito de Cristo. Contudo, com o tempo, o livro de Enoque não se tornou parte integrante do Novo Testamento cristão, nem foi aceito no cânone judaico. Uma razão provável é que o livro não foi originalmente escrito em hebraico. Algumas partes estavam em aramaico e estava associado a grupos ou ideias que a corrente principal poderia ter considerado marginais ou heréticas. Além disso, sua vívida iconografia de anjos gigantes e segredos celestiais poderia ter parecido excessivamente especulativa, especialmente depois que a teologia cristã se tornou mais sistematizada. Mesmo assim, muitos estudiosos acreditam que seus temas influenciaram partes do Novo Testamento. Por exemplo, a Epístola de Judas no Novo Testamento cita uma profecia que parece coincidir com uma passagem de 1 Enoque 1:9, sobre a vinda de Deus com 10.000 dos seus santos. Essa conexão sugere que pelo menos alguns dos primeiros cristãos conheciam os textos enoquianos e os consideravam importantes. No norte da África, o endosso de Tertuliano foi notável, pois ele era um importante escritor cristão. Ele defendeu o livro de Enoque contra aqueles que questionavam sua autenticidade, apontando para o uso que Judas fez dele como prova. No entanto, outras autoridades da Igreja eventualmente decidiram que as visões de Enoque não deveriam ser reconhecidas como canônicas. Um possível fator é que o livro de Enoque inclui ideias que poderiam confundir os limites entre anjos e homens, um tema que a ortodoxia emergente poderia ter considerado problemático. Além disso, as referências aos vigilantes poderiam ter entrado em conflito com a posição oficial sobre os seres espirituais e seu papel na história da salvação. Apesar dessas controvérsias, os temas enoquianos não desapareceram. Eles reapareceram na literatura medieval, no folclore e até mesmo em algumas tradições místicas. No entanto, foi na Etiópia que o texto original foi preservado na íntegra, copiado ao longo dos séculos na antiga língua ge'ez. Quando os manuscritos etíopes de 1 Enoque foram levados ao conhecimento de estudiosos europeus no final do século XVIII e início do século XIX, causaram grande alvoroço. Muitos só conheciam 1 Enoque por meio de fragmentos dispersos em grego ou latim, ou por meio de referências em obras mais antigas. A descoberta de uma versão completa reacendeu o interesse acadêmico e levou a traduções para idiomas modernos. Obrigado por assistir a mais um episódio. Já que você ainda está aqui, não se esqueça de clicar no vídeo na sua tela para mais conteúdo de qualidade.